Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. A partir do verso 13 até o 16 nós vamos ler hoje. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Amém? Nós estamos falando sobre como viver o cristianismo de Cristo. Nós vimos a semana passada, a parte 1, que foi no capítulo 5, do verso 1 até o 12, falando sobre as bem-aventuranças, 9 características de como viver o cristianismo de Cristo. Agora nós hoje vamos ver aí mais outras 2 características que os seguidores de Cristo devem apresentar, se quiserem viver o cristianismo de Cristo. Como eu falei a semana passada, que o Senhor Jesus ele vai pregar esse sermão no monte, que é o Sermão do Monte, para os seus seguidores, para mostrar para ele qual seria ou como deveria ser o tipo de vida que o cristão deve ter. Então nós vamos ver hoje 2 tipos, 2 características que os seguidores de Cristo devem apresentar se quiserem viver o cristianismo de Cristo. A primeira delas aqui que diz aí no verso 13, Vós sois o sal da terra. Você é sal da terra. Jesus está dizendo, Vós sois. Então, você ele está dizendo. Então, não está dizendo que você será. Para os cristãos, ele está dizendo isso. Para os seus seguidores, ele está dizendo, você é sal da terra. E eu quero pelo menos destacar 2 características do sal, Qual é naquela época de Jesus, o sal tinha uma importância muito grande. E uma delas era de ser um conservante, era de ser aquele que preservava a carne. Eles não tinham geladeira, eles não tinham freezer. Então a carne era salgada, como carne de sol que a gente come hoje, como o jabá, como a charque. E ela era conservada, não é assim o jabá? O jabá ele conserva por vários meses. Então ele é colocado no sal. Então o sal ele tinha essa função de ser um conservante, era usado para que a carne não se estragasse. Então ela preservava, ela detinha a decomposição daquele alimento. Então ela tinha também uma função antisséptica para que os germes que ficassem em cima ali também, eles não poderiam, eles eram neutralizados pelo sal. Então, olha o poder e a utilidade que o sal tinha, de ser um conservante, de preservar, de ser um antisséptico. Então, os cristãos, quando Jesus fala, você é o sal, ele está dizendo, olha, você é um conservante, você é um preservador para que as pessoas no mundo não se decomponham. Então, é isso que Jesus está dizendo, Os cristãos devem ser o conservante neste mundo podre, neste mundo em decomposição, neste mundo de corrupção, nesse mundo pecaminoso. Então, o cristão ele tem que ser. E o mundo, não sei se você sabia, o mundo ainda não foi totalmente destruído por causa dos cristãos.
Né? Lá em Tessalonicenses fala que o homem da iniquidade ainda não se revelou por causa do Espírito Santo. E o Espírito Santo está na igreja, está nos crentes. Então, os crentes é o sal da terra. O crente, ele é o conservante desse mundo. E só para você ter uma ideia, que a Bíblia nos mostra, né? Lembra lá de Sodoma e Gomorra? Quando Abraão, né, falando com o Senhor ali, falou, quando ele veio para dizer que ia destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão falou, se tiver 50, o Senhor destrói? Não. Se tiver 40, se tiver 20, se tiver 10 crentes, o Senhor vai destruir? Não. Não tinha 10 crentes, né? Só tinha Ló e era meia boca, né? Um crente meia boca. Então não salgava muito lá em Sodoma e Gomorra. Então olha, se tivesse 10 crentes em Sodoma, eles não seriam destruídos. Então o mundo ainda é preservado por causa do cristão que é sal da terra. Então você tem sido sal da terra, meu querido. Você tem sido esse sal, né? Porém, eu e você devemos ser esse sal, resgatando almas que estão se estragando no pecado. Por isso, quando Jesus aponta para os cristãos lá no Sermão do Monte, né? Dizendo, olha, vocês são o sal da terra. Jesus está dizendo, olha, vocês é que vão conservar, vocês têm que ir onde as pessoas estão, vocês têm que tirar essas pessoas da decomposição, porque o pecado decompõe a pessoa, o pecado fede. Né? Eu vi uma frase essa semana muito interessante que um pastor falou. Ele falou, olha, vocês não têm que ter medo do diabo. Vocês não têm que temer o diabo. Vocês têm que temer o pecado. Porque o diabo só vai atuar se tiver pecado. Se não tiver pecado, o diabo não pode. Ele é atraído pelo pecado, né? Assim como a mosca é atraída pela sujeira. Né? E a gente tem que fazer o que para que a mosca não venha? Limpar totalmente. Porque se você só abanar ela volta para a sujeira de novo. Então, assim como a sujeira atrai a mosca, o pecado atrai o diabo. Então, queridos, você tem que ter medo do pecado. O pecado está aí. E se nós, cristãos, não for sal, né? O sal que Jesus está dizendo aqui, vocês são o sal da terra. Vocês têm que ser o conservante da terra. É vocês que eu uso para que a terra não se decomponha totalmente. Né? Eu só não destruí a terra ainda por causa de vocês. E porque tem muita gente para ser salvo. Tem muita gente para que eu e você seja o sal para ela, né? Para que ela não se decomponha, para que nós sejamos esse antisséptico, né? Para que mate os germes ali. Então nós devemos ser esse conservante nesse mundo, né? Você tem sido, querido. Você quer viver o cristianismo de Cristo, então você tem que ser o sal da terra. É isso que Jesus está dizendo aqui. Né? Não adianta, né? O sal também, ele, quando é colocado numa ferida, o sal ele arde, né? Quando ele é colocado numa ferida. E assim muitas vezes nós também temos que ser esse sal aí, né? Mostrando para aquela pessoa que o pecado vai levar ela para o inferno. Então não adianta, né, o crente querer viver uma dualidade no cristianismo. Né? Hoje está assim. Pode-se fazer de tudo. Não, ele é sal. Jesus está dizendo, olha, o texto ele é bem claro. Vós sois o sal da terra. Então, se eu sou o sal, eu tenho que ter esse poder de conservante, esse poder antisséptico, esse poder que arde na ferida. Mas muitos crentes hoje têm sido insípidos, não têm salgado. Fica com medo, né, de mostrar que a pessoa está em pecado, em errado. Não arde na ferida. O sal arde, irmão. O sal arde. Compactua, né, com a podridão. Não, o sal tem que ir para salgar. Ou para conservar aquela carne. Né, ou para curar, né? Era colocado ali na ferida para curar. Então você é sal da terra. Se você quiser viver o cristianismo de Cristo, você tem que ser o sal da terra. Tem que ser o sal da terra.
Então temos que tirar, né, as pessoas do pecado, sendo um conservante nesse mundo podre. Então é isso que nós somos, sal. Vós sois sal. Outra característica, né, a característica de conservante, de preservar, e a outra característica é de dar sabor, né? É o sal que dá sabor ao alimento, né? Amém ou não? Então, né, o sal, se a gente não colocar sal na comida, ela fica o quê? Insossa, a gente chama no Nordeste, né? Insosso, ou sem sal, né? Mas se você colocar demais, ela estraga, né? Ela estraga a comida. Então é o tempero, o crente tem que ser o tempero, um equilíbrio, né? Dá sabor nesse mundo, né? Dá o tempero, né? O crente tem que ser aquele que abençoa as pessoas, que traz palavras de bênção, que traz palavra de ânimo. Porque se o sal não servir para salgar, não ser um conservante, não ser aquele que preserva, não ser aquele que não deixa as coisas se estragarem e não dá sabor à comida, o texto diz aí, ó. E se o sal for insípido, se o sal não servir para nada, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Se eu não for sal, querido, Jesus vai vir e no dia ele vai me chamar e vai perguntar por que eu não fui sal. Se o sal não serve para servir, só vai servir para ser jogado fora e ser pisado. Você tem sido sal da terra, você tem salgado, você tem dado sabor, você tem dado toque final na vida das pessoas. As pessoas estão precisando de uma palavra nossa, uma palavra de ânimo, né? Nesse momento tão terrível que a gente está vivendo, né? Você tem trazido uma palavra de esperança para elas, dizendo, olha, há uma esperança, há uma saída, né? E essa saída se chama Jesus Cristo. Jesus. Outra característica outro texto aqui que a gente continua, de como, né? Outra característica de como viver o cristianismo de Cristo, está aí no versículo 14, né? Quando o Senhor Jesus fala assim, vós sois a luz do mundo. De novo, ele está afirmando, né? Você é sal, ele está dizendo, ó, Pedro, João, todos que estão aqui, você é sal, mas você também é luz, você é a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então nós somos a luz do mundo. Você precisa ser essa luz do mundo, ou essa luz para o mundo. Será que nós estamos sendo isso, irmãos? A luz, ela não pode ficar escondida, porque você tem se escondido. Muitos de nós aí, né, lá no trabalho, ninguém sabe, agente secreto de Jesus. Não pode, você é a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade edificada lá no monte. O crente não pode ficar escondido. Se você quiser viver o cristianismo de Cristo, você tem que se mostrar mesmo. Tem que se aparecer, tem que aparecer, mas não aparecer para si mesmo, mas é aparecer mostrando Cristo na sua vida. Como ele continua aí, ó. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e a luz a todos e a ilumina, né? A todos que estão na casa. A luz, ela tem que resplandecer. Ela existe. Para que existe a luz? Para iluminar, para clarear, para apontar o caminho, a direção para que as pessoas não caiam. Se nós apagarmos a luz aqui, nós vamos ficar tateando aqui. Se você vai num caminho escuro, se você não tiver uma tocha, uma lanterna, você pode cair. Quando eu servi o exército, a gente foi para uma pista que era na madrugada e a gente tinha que se guiar pelo Cruzeiro do Sul, mas eu levei uma lanterna no bolso. E quando eles liberavam, né, um de cada vez,
eu tirei minha lanterninha, eu não via nem minha mão na frente. E aquela lanterna, mais 10 soldados foram comigo, me esperando lá, porque eu falei que eu tinha uma lanterninha no bolso. Então a gente foi guiando, e teve um local que a gente foi, e a gente foi indo ali até achar uma pista para sair daquele matagal, que quando a gente foi indo, se eu não estou com aquela lanterninha, a gente ia cair num precipício, a gente ia cair num barranco. Quando eu coloquei a lanterna assim, um barranco, e a gente voltou, falou, meu Deus, se a gente fosse seguindo ali, até a gente sair da mata e achar o Cruzeiro do Sul, para fazer todo o cálculo e chegar no nosso acampamento. Então aquela luz ali nos guiou, aquela luz iluminou o nosso caminho, aquela luz fez com que a gente não caísse no precipício. É isso que Jesus está dizendo. Olha, você é a luz para as outras pessoas, você é a luz para o mundo. Olha que responsabilidade. Vós sois a luz do mundo. Será que nós temos sido, irmão, a luz do mundo, né? A luz para iluminar o mundo? Então a luz, a primeira coisa que a luz faz, ela não pode ficar escondida, porque quando a gente acende ela aparece. Então ela existe para iluminar, para clarear, para apontar o caminho certo, a direção, para tirar as pessoas das trevas, da escuridão, revelar o plano de Deus para as pessoas. E ele diz aí, assim no 16, ó, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está nos céus. Então nós somos luz do mundo e nós fazemos as obras de Cristo. E as pessoas vão ver Jesus em nós e eles vão glorificar a Deus. Se nós quisermos viver o cristianismo de Cristo, nós temos que ser luz para o mundo. Nós temos que ser a luz do mundo. Mas não é a nossa luz que brilha, é a luz de Jesus em nós. Nós somos como a lua. Nós não temos brilho próprio. A lua, ela recebe a luz do sol. Nós recebemos a luz de Jesus e iluminamos a terra, né? A lua não tem luz própria. O problema é que muitos de nós achamos que temos luz própria, né? Sou eu que faço, sou eu, né? É o meu ministério, é a minha igreja. Não é o cristianismo de Cristo. Nós iluminamos o mundo em trevas, mas não tomamos para nós a glória. A glória é de Deus, porque a luz não é nossa. A luz é de Jesus. Amém? Você é luz do mundo, querido. Se você quiser viver o cristianismo de Cristo, você tem que ser luz para as outras pessoas. Você tem que iluminar o caminho delas. E você vai brilhar a luz de Cristo, né? A pessoa, quando se afasta de Jesus, né, a primeira coisa que a gente vê nela, no rosto dela, é que o brilho sai. Mas quando a pessoa tem Cristo, tem um brilho no rosto dela. Eu já falei para os irmãos. Lá em Recife, antes de eu me converter, tinha um irmãozinho que trabalhava comigo. Fernandinho, ele era pequeno assim. E eu olhava no rosto dele, eu via um brilho. E eu dizia, eu quero ter essa luz. Eu quero ter esse brilho. Eu quero ter essa luz que ele tem. Ele passa os mesmos problemas, as mesmas lutas que a gente, mas ele tem um brilho nos olhos, um brilho no rosto que é diferente. E eu não sabia o que era. E ele falou, olha, é Jesus na minha vida. Fernandinho, quando a gente vende, você dá glória a Deus. Quando a gente não vende, você fala que é prova de Deus. Ele falou, é assim mesmo, a vida do crente é essa. Não tem que reclamar. E ele era luz para a minha vida. Ele foi sal na minha vida, né? Porque ele deu sabor ali naqueles momentos difíceis. Então esse é o cristianismo de Cristo, irmãos. Se nós estivermos nessa terra e nós não formos sal, né? Se nós não formos conservantes, né? Nesse mundo, se nós muitas vezes não colocarmos o sal na ferida, no pecado daquela pessoa e falar, olha, você está em pecado, você está falando isso é errado. Se você não sair desse caminho, você vai para o inferno. Às vezes vai doer, mas é isso mesmo. O sal dói, arde, mas cura. Né? Mas não deixa a carne apodrecer, não deixa a pessoa ir para o inferno. E muitas vezes você vai dar sabor, a pessoa está mal, né? Está mal, né? Passando por lutas, enfermidades, mas uma palavra sua
vai trazer ânimo para ela, né? Essa semana eu fiquei tão feliz com uma colega, né, de trabalho, uma irmã em Cristo, né? E ela falou que o filho dela bateu a cabeça, sofreu um acidente, né? Caiu em casa e ela levou desesperada pro hospital, e o hospital, o menino foi vomitando no carro, tudo, né? E ela lembrou de um testemunho que eu dei para ela, né? Que quando a gente estava indo para a igreja e a Bruna ligou para a gente pedindo para orar pelo Samuel, né? E no carro mesmo, eu falei, ele está aí. Ela falou, ele está lá dentro com o Douglas, vai fazer a tomografia. Tem que colocar ele para dormir, que a criança não consegue fazer, né? Mas ele vomitou, tá difícil. E eu falei, então vamos orar agora. Eu oro agora e você vai entrar lá antes dele fazer a tomografia. Você vai colocar as suas mãos na cabeça dele e não vai dar nada em nome de Jesus. E nós oramos, eu falei esse testemunho para ela. E ela disse que quando ela foi com o marido dela, levando o filho dela desesperado, ela ia para o Carlos Chagas e não conseguiu, errou o caminho, foi bater lá no Nipo, né? Que foi onde a Bruna tinha ido naquele dia. E ela disse que quando foi fazer a tomografia, né, para ver se tinha alguma coisa, ela lembrou desse testemunho que eu tinha dado para ela. E ela só vinha na cabeça dela esse testemunho, ela, nossa, Senhor. E ela disse que colocou as mãos na cabeça do filho dela e orou ali, repreendeu, né, não vai dar nada nessa tomografia. E quando a enfermeira levou, rapidamente saiu o resultado e falou, olha, não deu nada. Então, uma palavra de sabor, né, um testemunho que muitas vezes nós damos para uma pessoa, a gente pensa que não vai valer de nada, né? E ali o Espírito Santo lembrou para ela, e ela tomou posse daquilo ali, e colocou as mãos na cabeça do filho dela, e determinou, orando em nome de Jesus. Então nós devemos dar sabor para as pessoas, né? Trazendo palavras de ânimo, palavras, oração, né? Nesse período tão difícil que está, né? Levando uma palavra para as pessoas de sabor, uma palavra de ânimo, sendo sal da terra também, não deixando de falar a verdade, salgando, tirando pessoas da podridão do pecado. Está aí ó, uma terrível pandemia e as pessoas continuam nas baladas, as pessoas continuam na podridão, não querendo saber, né, de Jesus, não querendo saber de nada. Não, vamos continuar curtindo a vida, né? Mas olha, a mão do Senhor tem pesado, né? Mas vai chegar um dia, mesmo que não seja agora, né? Vamos ter que prestar conta diante do Senhor. Duas características, querido. Se você quiser viver o cristianismo de Cristo. Então eu e você, Jesus está dizendo, não sou eu. Ele está dizendo que você é sal da terra. Você precisa salgar. Porque ele está dizendo que se você não salgar, então será jogado no lixo. Estava lendo um relato sobre Judas, né? Porque o pessoal que defende a hipergraça diz que Judas foi salvo, né? Mas o texto bíblico fala que não, né? E por que Judas não foi salvo? E Judas andava com Jesus, Judas estava andando com Jesus 3 anos e meio, só que o problema de Judas é que ele não creu em Jesus. Ele não creu, ele não foi sal da terra, ele não salgou, ele era insípido, ele não dava sabor, nem tampouco conseguia ter o conservante nele. Então ele não creu, por isso que ele ficou insípido e foi jogado fora. Nós devemos ser o sal da terra, querido. Se você não tem dado sabor, se você não tem salgado, se você não tem ardido muitas vezes nas feridas daqueles que têm, se você não está chamando a atenção desses que estão aí, né? Eu vou curtir, não sei o que, fala que não, seja sal, né? O cristianismo de Cristo é isso, eu sou sal da terra, fala eu sou o sal da terra. Então eu tenho que ter esse elemento de conservante, né? Para que aquela pessoa não se estrague, para que aquela pessoa não vá para o inferno. Então você tem que falar para ela. A Bíblia diz lá em Ezequiel, se nós vemos o ímpio no caminho ímpio e não falamos nada, aquele sangue cairá sobre nós. Mas se nós dissermos para o ímpio que ele está indo no caminho ímpio e ele morrer no caminho ímpio, desse sangue nós não teremos culpa.
Então nós temos que ser sal. Se a pessoa não quiser ou não, problema dela. Mas o sal salga. O sal dá sabor. O sal preserva aqueles da podridão. E o sal, onde está, se ele tem um elemento de conservação, onde ele chega, ele conserva. Seja a luz do mundo. Né? Onde você chegar, clareia. Né? Onde o crente entra, a luz, porque é a luz de Jesus que entra ali. Tem que ter um brilho na vida do crente. As nossas obras, as boas obras que nós fazemos, glorificam a Deus. Mas tem muitos que só a graça. Tem muitos aí, então, precisam ser luz. Precisa iluminar. Tem muitos crentes que é Ele o sol. Ele é o centro da luz. Negativo, nós somos lua. Nós recebemos a luz de Deus. Amém, queridos? Assim como Jesus nos purificou da podridão do pecado e nos deu sabor à nossa vida e iluminou os nossos caminhos, nos tirou das trevas e nos revelou um maravilhoso plano para a nossa vida, o Senhor Jesus quer dar sabor à sua vida também, meu querido. Você que ainda não entregou sua vida para Jesus, Ele tem um plano, né? Ele deu um sentido, Ele quer dar sentido à sua vida aqui. Ele tem um plano maravilhoso para você. Você precisa entregar a sua vida para Ele hoje. Não perca tempo. Nós não sabemos do dia do amanhã. Fica aí protolando. Olha aí, estou curtindo, tá? Essa pandemia eu estou curtindo, estou vivendo a vida. Meu querido, está muito perto a vinda de Cristo. Para! Reflete um pouco. Nunca aconteceu essas coisas que estão acontecendo no mundo. E você está brincando ainda por causa de um copo de cerveja, por causa de um cigarro, por causa de um baseado de maconha, por causa de uma cocaína, por causa de um crack, por causa de uma mulherada, por causa de um pagode. Abre os olhos, você vai passar a eternidade no inferno. Se você não abrir os seus olhos, se você não entregar a sua vida para Jesus, por causa de alguns minutos, horas de prazer, você vai estar trocando isso por sua eternidade no céu. O plano de Deus, o plano de Jesus é maravilhoso para a sua vida. Ele diz que aquilo que os olhos não viram, mente nenhuma penetrou, é o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Entrega a sua vida para Jesus hoje. E você, meu querido irmão, Jesus está dizendo que você é sal da terra e você é luz do mundo. Então seja isso, assuma seu papel de crente, assuma seu papel de cristão. Para com essa moleza, crente meia boca, crente Raimundo, um pé na igreja, outro do mundo. Você vai ficar para a grande tribulação. Assuma seu papel de sal e de luz. Não vai nessa que o diabo tem jogado aí. Vem para a igreja, pode vir fumando baseadinho, pode vir isso, aquilo, outro, pode estar transando com sua namorada, que não sei o que, não vai dar nada não. Um dia, quem sabe, você se converte, Jesus vai voltar como um ladrão na noite. Não abrir e piscar de olho, não vai dar tempo. É hoje o dia do arrependimento. Seja sal e luz, foi para isso que você foi chamado. Abra os olhos, querido. Para de ser um crente meia boca. Para de brincar com o pecado, é o que eu falei agora há pouco. Não tenha medo do diabo, tenha medo do pecado. É o pecado que atrai o diabo e seus demônios. A casa está varrida, o texto diz lá, quando expulsa o demônio de alguém, Jesus fala, e ele vai embora, e ele volta.
com 7 piores do que ele, se a pessoa não se arrepender e não tiver o Espírito Santo. O diabo volta quando ele encontra sujeira de novo. A pessoa se arrependeu dos seus pecados, mas voltou para o pecado de novo e não se arrependeu. A mosca volta, querido. Tem que tirar a sujeira. Leve a sério Jesus, leve a sério o plano que Deus tem para a sua vida. Está muito próxima a vinda dele. Então se arrependa também, meu irmão. E tome uma posição de ser sal e luz, sal da terra e luz do mundo. Mas salgando, dando sabor, levando a mensagem da palavra de Deus. E sendo luz, iluminando o caminho das pessoas. Tendo boas obras, para que as pessoas tenham glorificado a Deus através da sua vida. Reflita nessa palavra, né? Seja sal e seja luz no mundo. Amém?